A Academia Pindamonhangabense de Letras, ela nasceu fruto de um trabalho que vinha já mais ou menos há uns 2, 3 anos, antes da data, é claro, de 1962, através da dona Hilda Marcondes, que foi sua primeira presidente. Esse trabalho, junto com o Dr. Paulo Emílio Alessandro, resultou na lei número 664, de 18 de dezembro de 62, assinada pelo então prefeito, professor Manuel César Ribeiro. Foi aprovada pelos senhores vereadores, vereadores dos quais fizemos parte à época. O projeto de lei foi assinado pelo Dr. Paulo de Alessandro e subscrito pelo vereador Aníbal de Abreu, ambos falecidos. Pois bem, uma vez criada a academia, resultou automaticamente no número dos primeiros 21 acadêmicos, porque a academia nasceu com 21 integrantes, eram titulares 21 membros. E, portanto, só mais tarde, depois da segunda fase da academia, é que foi completada com 40 membros, que é um número que hoje é normal em todas as academias brasileiras. A nossa academia, ela vem com essa trajetória triunfante, gloriosa, graças ao esforço de todos, principalmente presidentes que me antecederam e os que vieram depois. Eu digo que eu fui cria do Aníbal Leite de Abreu, e eu tomei posse numa gestão do seu Aníbal, e em 96 eu assumi a presidência pela primeira vez. Fiquei um quadriênio, 96, 97, 98, 99. E um ponto alto que houve para a academia naquela época foi a comemoração dos 35 anos, em 1997, quando nós tivemos a oportunidade de, pela primeira vez, um presidente da Academia Paulista de Letras estar em Pindamonhangaba. Eu entrei para a academia nos anos 90, né? Quando ela reiniciou, 92, 93, e um ano ou dois depois o Piorino me convidou para ser secretária da academia. Então eu fiquei como primeira secretária durante uns 6 anos, um pouquinho mais. Então, assim, pela minha experiência de reunião, que eu não faltava, né, na reunião ordinária da academia, então assim, eu fui aprendendo alguma coisa, porque eu também não sabia muita coisa da academia. Mas aí então, a convite de Dona Júlia, principalmente, que a Dona Júlia achava que daria certo, eu atendi o pedido e acabei aceitando a nova direção, assim, com a ajuda de todo mundo, porque também não tinha experiência e tal. Para entrar para a academia, eu fui levado pelo Piorino. E ele me apoiou de toda maneira. E quando eu entrei, encontrei um ambiente assim um tanto pesado, porque alguns eram sérios demais e outros estavam assim naquela brincadeira de ser acadêmico. Então tudo isso foi me formando um pensamento. Encontrei amizades ótimas, encontrei pessoas que procuravam trabalhar em benefício da cultura de Pindamonhangaba. Esses 4 anos que eu fiquei na presidência, eu tentei, na verdade, levantar a academia no sentido assim, a academia estava um pouco esquecida, as pessoas de Pinda não sabiam o que era uma academia de letras, havia aquela noção de que a academia era para uma elite literária. Então, uma das coisas que eu fiz questão de entrar é mostrar que a academia tinha que ser popular. Então, assim, se a pessoa era afim, por exemplo, da escrita, da literatura, da língua portuguesa, não importava em que nível, podia ser na música, no teatro, a literatura escrita partindo de qualquer área.
sem nenhum preconceito, que ficou muito claro isso também, sem nenhum preconceito de idade, de cor, de nível social. O que a gente tem buscado é aproximar da comunidade. Então, os nossos eventos, principalmente a Sessão Solene, que é um evento mensal que acontece no Museu Histórico, que é um evento onde a gente acontecem palestras em todas as apresentações musicais, que hoje nós temos uma parceria muito interessante com os alunos da FASC, os alunos músicos se apresentam, hoje nós temos também uma homenagem em todas as sessões para expoentes da cidade, tanto falecidos quanto vivos. Com o decorrer do tempo, apenas em 1964, nós tivemos um grande evento aqui em Pindamonhangaba, que foi o lançamento de vários livros por mais de 15 autores que a então professora Hilda Marcondes trouxe aqui para Pindamonhangaba. Depois disso, algumas reuniões esporádicas, porque era difícil trazer toda a equipe integrante da academia para Pindamonhangaba. E assim, a Academia de Letras viveu o seu primeiro ciclo na Princesa do Norte. Passados alguns anos, a advogada e escritora Hilda César Marcondes da Silva, aquela que lutou para a criação da PL, lutava agora pela sua saúde. Em 21 de março de 1992, Dona Hilda nos deixando para trás as trilhas de uma vida dedicada à família e à cultura de Pindamonhangaba. Em 1992, depois de passar por um longo período sem atividades, a PL encontrou no Dr. Paulo Emílio D'Alessandro a chance de recomeçar. Último integrante da primeira diretoria, ele baixou um ato acadêmico, nomeando Francisco Piorino Filho como novo presidente. Começava ali a segunda fase da Academia Pindamonhangabense de Letras. O reinício foi o seguinte, ele ligou para mim e disse: Piorino, você vai ser o presidente da academia. Eu deliberei, mas falei: doutor Paulo, mas assim não, você vai ser o presidente, porque era para ser uma outra pessoa que declinou, então você tem que ser, senão a academia morre. Eu confio em você. E ele marcou, nesse dia 25 de abril, uma reunião, olha a coincidência, uma reunião na sala da antiga Câmara Municipal, onde funcionou o Externato São José, e que hoje é a sala da academia, ali na Praça Barão do Rio Branco, por uma grande coincidência, que é situada ali no Largo São José. Houve a reunião, teve representante do senhor prefeito, mais alguns convidados, membros, e nós assumimos a presidência da academia. Por esta grande contribuição que deu à instituição, podemos dizer que o Dr. Paulo Emílio D'Alessandro também foi um dos presidentes da PL, mesmo que por um curto período de tempo, foi o suficiente para mantê-la viva. O brasão, o estatuto e o jornal Nhengatu Mirim foram conquistas importantes da Academia de Letras no reinício de suas atividades. O brasão de Pindamonhangaba, ele foi idealizado pelo Ataíde Marcondes, mas quem na realidade deu o toque final da heráldica, que é a lei que determina como deve ser formado o brasão, foi o Dr. João Pedro Cardoso. Modéstia à parte, procurei adaptar o brasão de Pindamonhangaba, formando o brasão da Academia Pindamonhangabense Letras. Então hoje nós temos, desde o ano 2000, o brasão da Academia Pindamonhangabense Letras. Junto com o Major Simões e o saudoso também Capitão Marcondes, nós organizamos o primeiro estatuto da Academia Pindamonhangabense Letras. E também, no primeiro ano da gestão do Aníbal de Abreu, nós demos a ideia de criar o Nhengatu Mirim. O nosso antigo colega falecido Aníbal de Abreu, ele foi presidente da academia por 2 anos, em 1994 e 1995. Ele nasceu no dia 14 de novembro de 1921 e faleceu no dia 21 de setembro de 1996. O Aníbal na academia, o papel dele naquela época, substituindo a nossa pessoa na presidência, foi uma continuidade para dar força à academia,
para crescer, é como se fosse uma semente replantada e estava crescendo, tanto que não tinha lugar nem para reunir. Mas ele batalhou pela academia, comparecia às reuniões para onde era convidado, participava, defendia os interesses da academia e, inclusive, chegou a conseguir com o Dr. José Renato São Martins, já falecido, uma planta especialíssima, maravilhosa, do que seria ou do que poderá ser a sede da Academia de Pindamonhangaba. E foi na gestão de Aníbal Leite de Abreu que teve início a confecção do Nhengatu Mirim, jornal este que vem registrando a história da PL durante esta segunda fase de sua existência. Uma das primeiras reuniões de diretoria foi feita na sede da Associação Atlética Ferroviária, ocasião em que nós demos a ideia e ele aceitou e levou avante da fundação ou criação do nosso jornalzinho Nhengatu Mirim. Nhengatu, desde 95, ele era mais, assim, saía mais periodicamente, né? Um período mais curto. Nós tínhamos membros correspondentes em Portugal, em outras regiões do Brasil, que recebiam essa correspondência do Nhengatu Mirim, entendeu? Era uma forma da gente divulgar o que foi feito durante a academia. E tinha gente, inclusive, que enviava mesmo contribuição, sabe, para a academia, por ver que nós estávamos mesmo trabalhando pela cultura, né? Todos os discursos pronunciados, as pessoas presentes, os acadêmicos ausentes, os acadêmicos presentes, eram anotar. A posse dos acadêmicos com as suas fotos estava ali gravado. Ele é imprescindível, né? É o registro histórico da academia, né? Isso aí é importantíssimo, nós temos que manter o Nhengatu. O Nhengatu Mirim, que significa escrever corretamente, porque Mirim é pequeno, então é um jornal pequeno que escreve corretamente. Se bem que de vez em quando tem os seus erros, que é normal até no grande jornal do Estado de São Paulo. Um grande desafio na época era a gente manter o Nhengatu. Então eu fiz de tudo, inclusive as despesas próprias, e nós publicamos o Nhengatu religiosamente durante todo aquele período. O poder público precisava ajudar mais, olhar com mais carinho para a gente, porque não é fácil. Muitas vezes a pessoa não tem realmente aquele dinheiro para contribuir, né? Então a gente tem um ou outro que contribui um pouquinho mais, mas você vê, o Nhengatu Mirim está parado por falta de verba. E o pessoal pode pensar assim, nossa, mas não tem um pouquinho de dinheiro para fazer isso? Não tem. Infelizmente não tem, porque não são todos os acadêmicos que podem e querem contribuir financeiramente. Então, o jornal Nhengatu Mirim, além do brasão e do estatuto, modéstia à parte, fomos nós, com os nossos colegas, que conseguimos. Além disso, registramos os estatutos. Registrar um estatuto é a coisa mais difícil, mais chata, porque a exigência do cartório de registro civil, do registro de hipotecas e anexos e dos documentos, é demais. Mas é uma necessidade, porque o novo Código Civil é abrangente e exige muito. Em 2012, a PL comemorou os seus 50 anos de história. Uma grande festa foi realizada, com premiações e homenagens a diversas personalidades. Sim, o Alberto é uma pessoa fantástica, meu amigo de muito tempo. O Alberto, ele aceitou as nossas ideias, né? Ele é super aberto. Então, assim, o meu sonho era fazer um livro da academia, mostrando, resgatando essa história, resumidamente, que a gente também não tinha muita condição financeira para fazer. Mas o livro saiu, né? Tive a ajuda da Neila, a Juraci também participou ali no final. Então a gente acabou fazendo um livro que marcou essa data, que a academia, ela resguarda essa riqueza que a gente tem em Pindamonhangaba, do escrito, né? da literatura escrita. E acho que a gente está fazendo o papel, o objetivo da academia era esse, né? Promover a leitura, né? Nas escolas, entre os jovens, a escrita, para que eles respeitem mais também. Nós temos várias academias na região, mas com a efetividade de reuniões mensais e de trabalhos que aparecem, de lançamento de livros, nós mesmos, apesar de, graças a Deus, não buscarmos recurso nenhum da prefeitura, baseado nesse trabalho de academia, você sabe, a gente escreveu cerca de 11 livrinhos que estão aí
para marcar a lembrança de vários ilustres pindamonhangabenses. Sempre buscando se integrar e aproximar-se mais da sociedade pindamonhangabense, a APL vem promovendo diversas ações e projetos, seja em suas reuniões ou em escolas e entidades da cidade. E mais ainda os 2 projetos que nós tínhamos, que era a academia na escola e a trova na escola. Trazer os jovens para conhecer as academias. Então nós fazíamos concursos literários nas escolas com a ajuda dos professores de língua portuguesa, enfocando a trova. Então sempre tinha aqueles jovens que vinham ao concurso a trova nas escolas. E depois a academia nas escolas, onde eles discorriam sobre um patrono e os melhores trabalhos eram lidos na academia. A academia jovem, onde a gente quer descobrir os valores da cidade, jovem, interessado em literatura, e dar esse apoio para que eles continuem a desenvolver e busquem um caminho que eles possam estar trilhando de uma forma mais evidente na literatura. O Juventrova, a filosofia do Juventrova era realmente plantar a semente, despertar o gosto. Não formar trovadores, que é um processo difícil, mas despertar o gosto. E a gente tem visto isso ao longo do tempo, de encontrar pessoas que participaram do Juventrova há 10, 12 anos e que hoje estão aí fazendo suas trovas. O segundo ponto de aproximação nosso tem sido exatamente junto dos alunos. A gente tem feito alguns projetos diretos nas escolas e levado alunos para participar, professores acadêmicos levam seus alunos, enfim, essa proximidade, essa aproximação com os jovens estudantes tem acontecido de forma bastante interessante, bem efetiva. Mensalmente a gente promove o sarau aqui na nossa sede mesmo, onde participam todos os interessados em literatura, num movimento bem informal, onde todos leem os seus poemas, às vezes poemas já tradicionais, mas é uma oportunidade de estar mostrando a obra dele. E isso tem sido muito bom, que eu acho que essa tradição tem sido mantida, foi mantida nos anos posteriores. Eu vejo isso como algo muito positivo, esse estímulo à juventude, que o nosso presidente atual, o Alberto, mantém isso com a sua equipe, com a Juraci, o Altair, isso é muito positivo. Em setembro de 2014, a Academia de Letras recebeu da Prefeitura uma sala no Palacete Tiradentes para ser a sua sede oficial. Era a realização de um sonho antigo dos acadêmicos da Princesa do Norte. É uma conquista. A gente primeiro, na gestão anterior, a gente tinha uma sede menor, dividida, em um outro espaço, lá na Travessa Rui Barbosa. E agora a gente conseguiu quando a prefeitura tomou posse desse espaço aqui, uma das salas ficou pra gente. E assim, depois de mais de 50 anos de história e com contribuições expressivas dos presidentes Hilda César Marcondes da Silva, Dr. Paulo Emílio D'Alessandro, Francisco Piorino Filho, Aníbal Leite de Abreu, José Valdez de Castro Moura, José Morgado, Elizabeth Nogueira da Silva Guimarães e Alberto Santiago, além da contribuição de outros inúmeros acadêmicos, a Academia Pindamonhangabense de Letras continua trilhando seu caminho, deixando para trás os registros de uma literatura memorável, sendo de uma contribuição significativa para a cultura e a história da Princesa do Norte. Bom, eu quero que a academia conserve-se sempre jovem, né? E que cada vez mais entrem pessoas, né? Que a gente possa dar posse e completar o número de cadeiras com pessoas realmente engajadas na questão da cultura, né? Do resgate, do guardar mesmo toda essa publicação em todos os níveis, né? É um trabalho pela cultura. E nós sabemos o quanto é difícil trabalhar a cultura no nosso país. Nós temos que investir na participação de todos, fazer a nossa parte, estimular os jovens, principalmente os jovens, para que ele participe. A academia, ela está acima de todos os desejos, está acima de todas as paixões, está acima de pensamentos de qualquer um. Que a academia realmente tenha
trabalho intensificado e reconhecido pela população de modo geral. E eu só desejo à academia que tenha progresso. Que Deus proteja os nossos governantes e que clareie a mente de cada um para melhor ajudar a nossa APL, e muito obrigado.